Meu nome é Helena, tenho 38 anos e sou de Florianópolis. Às vezes, a vida se encarrega de ensinar às pessoas que a soberba sempre cobra um preço. E eu sei disso melhor do que ninguém porque vivi isso na pele. Jamais imaginei que alguém tão próximo, alguém da minha própria família, me olharia de cima, me julgaria e zombaria de mim, sem fazer ideia de quem eu era de verdade. Durante anos aprendi a agir no silêncio, trabalhar sem ostentar. Construí meu império nas sombras, enquanto todos achavam que eu levava uma vida simples, quase irrelevante. Optei por manter minha verdadeira identidade em segredo, não por medo, mas porque entendi que o verdadeiro poder não precisa ser gritado. O verdadeiro poder se prova com ações, mas nunca pensei que meu próprio cunhado seria capaz de me menosprezar tanto, que ele usaria cada encontro familiar como palco para me humilhar, que se orgulharia em voz alta do seu suposto sucesso, enquanto me lançava olhares carregados de desprezo, acreditando que eu era apenas uma contadora autônoma sem importância. E o mais irônico é que ele não fazia ideia de quem eu era. Por trás daquela mulher que trabalhava de casa, escondia-se a diretora executiva de um dos maiores grupos empresariais do Brasil. O que ele não sabia é que eu era a nova chefe dele, que há meses a empresa onde ele trabalhava já me pertencia. Eu aguentei. Respirei fundo e preferi observar, porque aprendi que a vida sempre se encarrega de colocar cada um no seu devido lugar. E enquanto ele continuava desfilando arrogância diante da família, eu só pensava no dia em que tudo viria à tona. E acredite, esse dia estava mais perto do que ele jamais poderia imaginar. Aquele almoço em família foi o gatilho, porque ele não apenas fez comentários maldosos, ele ultrapassou todos os limites, zombou de mim na frente de todos, questionou meu valor, minha inteligência e até minha dignidade. E fez isso com aquele sorriso arrogante, se achando intocável, superior. Mas o que ele nunca suspeitou é que a mulher que ele menosprezava era exatamente quem decidiria o futuro da sua carreira, a mesma que em poucas horas mudaria a sua vida para sempre. Porque eu era dona do presente e do futuro dele, e enquanto ele falava eu sorria por dentro, porque sabia que o jogo estava apenas começando, que a vida estava prestes a ensinar a ele a lição mais dura que já receberá. E essa lição veria de mim, porque se a vida me ensinou algo, é que humildade não se negocia. Agora, deixa eu te contar como tudo aconteceu. Como deixei de ser a cunhada sem importância, para me tornar a chefe que desmontaria a arrogância dele. Porque isso não é apenas uma história de trabalho. É uma história de respeito, de dignidade e de justiça poética. Há mais de 10 anos, levo uma vida dupla. Para o mundo, especialmente para minha família, sou apenas uma contadora que trabalha de casa, fazendo projetos pequenos e lidando com contas de alguns clientes. Mas na realidade, sou diretora executiva da Grupo Valente, um dos conglomerados mais respeitados e influentes do país. Um império que ajudei a construir do zero. Escolhi manter isso em segredo, principalmente com minha família, porque aprendi que muitas vezes, quando as pessoas descobrem seu verdadeiro poder, elas deixam de te ver como ser humano e passam a te ver como um alvo. Eu preferi ser vista como uma igual, alguém comum. Assim pude observar quem era verdadeiro e quem não era, mas guardar esse segredo nem sempre foi fácil, porque ouvir certos comentários de familiares, críticas veladas, piadinhas, machucava, principalmente quando vinham de alguém como Rodrigo, meu cunhado. Aquele tipo de homem que sempre se achou mais inteligente, mais bem-sucedido, mais tudo, que nunca perdeu a oportunidade de me diminuir em frente aos outros. Cada reunião familiar era um teste de paciência. Enquanto os outros riam, conversavam e dividiam histórias, Rodrigo sempre achava um jeito de lançar alguma indireta disfarçada de piada, sempre com aquele sorrisinho de superioridade, deixando claro que, para ele, meu trabalho era só um hobby bobo. Ele nunca parou para se perguntar por que eu evitava falar da minha profissão. Nunca quis saber por que eu era tão reservada. Nunca passou pela cabeça dele que por trás daquela mulher discreta existia alguém que comandava contratos milionários, gerenciava centenas de funcionários e controlava empresas. E enquanto ele se gabava da nova promoção como gerente de projetos na construtora Arco Norte, eu apenas o observava. O ouvia se vangloriar com aquele tom altivo, acreditando que finalmente havia chegado lá. O que ele nem imaginava é que essa construtora já era minha. Há 6 meses, sim, 6 meses antes, o Grupo Valente havia adquirido 100% das ações da construtora Arco Norte, em uma transação absolutamente confidencial.
Uma jogada estratégica que nos consolidou como líderes no setor de infraestrutura. E claro, nem Rodrigo nem ninguém da família sabia disso. O mais irônico é que, enquanto ele comemorava seu novo cargo, eu já tinha o currículo dele na minha mesa. Sabia exatamente quais eram suas qualidades e suas limitações. Sabia que aquele cargo havia sido conquistado mais por influência do que por competência. E mesmo assim, eu escolhi observar, dei a ele a chance de mostrar quem realmente era, porque se tem uma certeza que carrego é que as máscaras sempre caem, e não haveria palco melhor para isso do que um almoço de domingo em família onde ele, sem perceber, cavava a própria ruína profissional, porque quanto mais falava, mais se enterrava, e eu só esperava o momento certo. E esse momento estava prestes a chegar, porque a vida que nunca falha já havia preparado o cenário perfeito. Um cenário onde todas as cartas seriam reveladas, e onde ele descobriria com os olhos arregalados de pavor que a mulher que ele ridicularizava era, simplesmente, sua nova chefe. Aquele domingo parecia igual a todos os outros. O típico almoço em família, onde todos se reúnem para fingir que está tudo bem, mesmo quando não está. Desde que cheguei, senti aquele clima carregado de sorrisos falsos e comentários passivo-agressivos que, para alguns, já tinham virado tradição. Rodrigo, como sempre, foi o primeiro a aparecer com aquele ar de superioridade, usando seu novo terno. Entrou no salão como se fosse o dono do mundo, cumprimentou a todos com aquele sorriso forçado, distribuindo abraços e tapinhas nas costas, enquanto procurava com os olhos o momento ideal para exibir seu novo status, e não demorou. Assim que me viu, lançou aquele olhar que eu conhecia bem demais, uma mistura de desprezo e condescendência. Se aproximou e num tom debochado soltou: "E aí, Helena? Continua com aquele trabalhinho de casa? Deve ser ótimo não ter que aguentar chefe nem escritório, né?" Todos riram, menos eu. Não porque doía, já não doía mais. Depois de tantos anos ouvindo as mesmas coisas, havia aprendido a sorrir por dentro. O que ele não sabia é que aquela seria a última vez que se atreveria a me humilhar, porque enquanto ele falava, eu só pensava na segunda-feira. Naquela segunda-feira que mudaria tudo. Durante o almoço, Rodrigo não parou de se vangloriar do novo cargo na construtora Arco Norte. Falava dos supostos projetos milionários, do time que agora liderava, de como seu salário havia dado um salto. Estava em êxtase, como se o mundo girasse em torno do próprio sucesso. E claro, veio a comparação. Tem gente que nasceu para liderar, e outros, bom, fazem o que podem ali no home office, disse olhando diretamente para mim, com aquela risadinha sarcástica que parecia sair do estômago. O mais triste é que alguns riram, porque o silêncio cúmplice também é uma forma de traição. Mas eu, em vez de me irritar, respirei fundo, porque sabia de algo que ninguém naquela mesa sabia. Sabia que a empresa que ele tanto exaltava era minha, que o contrato que ele assinou ao assumir o novo cargo levava a minha assinatura, que o futuro dele estava nas minhas mãos. Por dentro, me perguntei quantas humilhações mais ele precisaria fazer para se sentir alguém, porque não era só comigo. Rodrigo sempre teve essa necessidade de diminuir os outros, de pisar em quem considerava mais fraco, como se isso aumentasse o próprio valor. Enquanto ouvia, achava tudo profundamente irônico. Ele passou anos tentando provar ao mundo que era bem-sucedido, enquanto eu, sem dizer uma palavra, era quem decidia quem subia e quem caía. Uma liderança silenciosa, mas com um poder que ele jamais imaginaria. O que ele não sabia é que a contagem regressiva já havia começado, e que aquele almoço não era apenas mais uma reunião de domingo. Era o prenúncio do maior choque de realidade que ele já enfrentaria, porque quando chegasse a segunda-feira, a verdade viria como um furacão. E não teria como fugir. A segunda-feira chegou mais rápido do que Rodrigo imaginava. Acordou cedo, vestiu o melhor terno e saiu de casa transbordando confiança. Aquele era o seu grande dia. O primeiro dia oficial como gerente de projetos da construtora Arco Norte. Caminhava como se o mundo lhe pertencesse, sem saber que estava prestes a levar a maior lição da sua vida. No trajeto, ensaiava mentalmente os discursos. Pensava em como impor sua autoridade, em como se posicionar como chefe. Para ele, liderar era gritar mais alto, ser temido, impor presença. Acreditava que respeito se conquistava com arrogância. Ao chegar ao novo prédio da empresa, ficou impressionado. O local era moderno e imponente. O que ele não sabia era que todas aquelas reformas haviam sido aprovadas por mim, após a compra pela Grupo Valente.
Cumprimentou a recepcionista com aquele tom altivo de sempre. Bom dia. Sou Rodrigo Soares, novo gerente de projetos. Pode anunciar minha chegada à diretoria? Mal sabia ele que quem o esperava era justamente a pessoa que ele humilhou um dia antes. A recepcionista, com um leve sorriso nervoso, pediu que ele subisse diretamente ao andar executivo. Disse que haveria uma reunião de boas-vindas com a diretora-geral e toda a equipe sênior. Rodrigo sorriu, achando que aquele seria o momento para brilhar. No elevador, ajeitou a gravata, repetiu mentalmente suas frases de impacto. Vou deixar claro desde o primeiro dia quem manda aqui, pensava. Mas ele não fazia ideia de que, atrás daquela porta, o aguardava a verdade. A mais dura e devastadora verdade. As portas se abriram. Ele entrou na sala de reuniões. Tudo parecia comum. Vários diretores estavam sentados, organizando papéis. Até que uma voz firme, clara, cortou o ar. Uma voz que ele reconheceu na hora. Levantou o olhar. E lá estava eu, sentada à cabeceira da mesa com um terno impecável, postura ereta e expressão serena. Por alguns segundos ele não processou. Achou que era uma coincidência. Que eu estava ali como convidada. Talvez como assessora. Qualquer coisa, menos o que eu realmente era. Até que um dos diretores disse em voz alta: Senhores, apresento-lhes nossa diretora executiva, Helena Ribeiro. O rosto de Rodrigo se desfigurou. Passou da empáfia à incredulidade, da incredulidade ao pânico absoluto. Tentou disfarçar, mas o corpo traiu. A respiração acelerou, as mãos tremiam, um suor frio escorria pelas costas. Não podia acreditar no que via, nem no que estava prestes a ouvir. Naquele instante, ele entendeu tudo. Entendeu que a mulher que ele ridicularizou durante anos, a quem menosprezou na frente de toda a família, não apenas tinha mais poder do que jamais imaginou, como era agora sua chefe. E o que viria a seguir seria a maior lição da sua vida. A sala ficou em absoluto silêncio. Todos os olhares voltados para mim. Rodrigo tentava se recompor, mas sua expressão o denunciava. Fui até ele com passos firmes. Parei bem à sua frente. O encarei nos olhos com uma mistura de firmeza e compaixão. Não disse nada, porque às vezes o silêncio é o golpe mais certeiro. Ele desviou o olhar. As imagens do almoço anterior passaram como um filme em sua mente. Cada piada, cada zombaria, cada olhar de desdém, agora eram como pedras pesadas sobre seus ombros. Sentia o chão se abrir sob seus pés. Um diretor quebrou o silêncio. Seja bem-vindo à construtora Arco Norte, agora parte do Grupo Valente. As palavras foram um choque. Rodrigo entendeu exatamente o que aquilo significava. Sabia quem era responsável por seu futuro ali, e que agora ele estava completamente exposto. Falei com firmeza: aqui valorizamos trabalho, ética e respeito. Não importa sobrenome nem status. O que conta é a atitude, o comprometimento e a capacidade de construir junto. Cada palavra era uma faca em seu orgulho. Rodrigo mal conseguia respirar. Tentava encontrar alguém com o olhar, alguma saída. Mas não havia. A realidade era clara. A vida estava cobrando cada uma de suas arrogâncias. Continuei: não há espaço nesta empresa para quem diminui os outros. Aqui se lidera com exemplo. E o respeito começa pela humildade. Ele baixou a cabeça. Não havia mais o homem altivo do domingo. Só um homem diante do próprio reflexo. Finalizei: Senhor Soares, daqui a alguns minutos o espero na minha sala. Temos muito o que conversar. E saí, deixando-o ali, engolindo o próprio orgulho. Na minha sala, respirei fundo. Sabia que aquele momento não era sobre vingança. Era sobre justiça, sobre verdade e sobre transformação. Rodrigo entrou cabisbaixo, com os ombros caídos. Sentou-se, sem coragem de me encarar. Perguntei com calma: sabe por que está aqui? Ele tentou responder. Gaguejou. Engoliu seco. Mas as palavras não saíram. Falei: esta empresa não é lugar para soberba. Aqui ninguém é melhor que ninguém. O que importa é o respeito. E sinceramente, se é assim com sua própria família, não quero nem imaginar como trata seus colegas. Ele fechou os olhos. Sabia que eu tinha razão. Tentou pedir desculpas, dizer que não sabia. Que não foi a intenção. Mas era visível, não era arrependimento. Era medo. Então fui direta: não estou aqui para te humilhar, Rodrigo. Estou aqui para te dar a oportunidade que você nunca me deu, provar quem você é. Mas dessa vez, com ações, não com palavras. Ele me olhou assustado, mas algo em seus olhos mudou. Pela primeira vez, parecia sincero. Respondi ao que não foi dito: se quiser ficar, terá que recomeçar. Não no cargo, mas na postura. Aqui, não se lidera com ego.
Se lidera com exemplo. Ele assentiu, pela primeira vez, sem arrogância, só com vergonha, e talvez, uma centelha de esperança, saiu da sala com o coração nas mãos. Sabia que seria observado, julgado, mas também sabia que tinha uma chance, e eu sabia que essa história não era sobre destruir, era sobre ensinar. Os primeiros dias foram difíceis. Os olhares dos colegas, a culpa, os erros. Rodrigo nunca soube trabalhar em equipe. Sempre impôs. Agora precisava aprender a ouvir, a ajudar, a reconhecer limites. Eu observava à distância. Não por vingança, mas por esperança. Queria acreditar que era possível mudar. E pouco a pouco, ele começou a mudar. Um dia, o vi ficando até tarde ajudando um colega com um projeto. Vi ele pedir desculpas, agradecer, reconhecer o esforço alheio. As reuniões com ele mudaram. Ele chegava com caderno, não com discursos. E vez ou outra soltava frases como: acho que subestimei muitas coisas. E eu apenas assentia, porque a transformação estava acontecendo. Rodrigo parou de procurar aplausos nas reuniões de família. Parou de se exibir. Começou a ouvir, a respeitar. E mesmo sem nunca me pedir perdão em palavras, seus atos falavam por ele. E eu entendi o verdadeiro arrependimento. Se vê nas atitudes. Um dia, em uma reunião da diretoria, um colega disse: Helena, preciso destacar o progresso do Rodrigo. Está sendo exemplar. Aquelas palavras me tocaram. Porque eu sabia o quanto aquilo custou. Ele passou a ser um líder diferente. Com empatia. Humano. Capaz de errar, aprender e melhorar. E quando cruzamos na cafeteria, ele me olhou nos olhos e apenas disse: obrigado. E não precisou dizer mais nada, porque naquele obrigado havia tudo: o reconhecimento, o arrependimento. E a promessa de ser alguém melhor. Hoje eu sei que essa história nunca foi sobre vingança. Foi sobre respeito, sobre transformação, e sobre o poder de se tornar a lição que o outro precisava aprender, porque no fim, a vida sempre dá um jeito de colocar cada um exatamente onde merece estar. Se inscreva para receber mais histórias como essa.